Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma live. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a sua história com o dinheiro. Isso aí. Você já parou para pensar como é que foi a sua história com o dinheiro? Como é que é a sua história com o dinheiro? Já parou para avaliar como é que foi a sua vivência lá na infância? Quais foram as suas primeiras experiências aí com o dinheiro, quando você se deu conta que dinheiro existia, né? Como é que foi esse aprendizado para você? Você sabia que esse aprendizado, ele pode estar impactando a tua vida financeira hoje? Pois é, vamos falar sobre isso hoje então. Então fica aqui comigo, que isso é bem importante. Às vezes a gente não sabe, né? Por que que eu não consigo guardar dinheiro? Por que que eu não consigo juntar dinheiro para começar a investir? Por que que eu me endivido? Por que que eu uso muito cartão? Isso tudo tá ligado a como a gente aprendeu a lidar com o dinheiro. Quais foram as nossas experiências com o dinheiro? Então, assim, as pessoas elas podem ter muitas percepções diferentes em relação ao dinheiro, né? Talvez para algumas pessoas, percepções boas, para outras pessoas ruins, nem tão boas, né? Então, eu quero te ajudar hoje a identificar o que te levou a chegar a esse ponto que você está hoje em relação ao dinheiro, né? Seja numa situação boa, seja numa situação ruim. Então, isso faz parte aí de um autoconhecimento da sua história, para que você consiga identificar qual é o padrão que você está repetindo, né? De repente está repetindo algum padrão aí de um familiar, de uma pessoa próxima, ou repelindo esse padrão, né? O que está impactando hoje a tua vida financeira? E como que a gente faz para entender qual é essa história? Vou te dar um caminho aqui, vou te dar algumas dicas aqui hoje. Vou te mostrar um norte aí de como identificar isso, vou te chamar a atenção para algumas coisas, tá? Então pode compartilhar essa aula aqui com mais pessoas que você acredita que precisam ver isso, que precisam entender mais sobre isso, porque isso vai ajudar elas também, tá certo? Então assim, primeira coisa que eu queria falar, né? Essa história, né, que você construiu, que aconteceu com você, você não escolheu ela, você apenas viveu. Né? A gente não escolhe a família que a gente nasce, né, as situações que a gente vivencia enquanto criança, a gente não escolhe isso tudo, a gente apenas vive. Então a gente precisa ter uma dose aí de autocompaixão e entender que, beleza, o meu passado foi esse aqui, mas hoje eu estou no meu presente e hoje eu tenho condições, né, de escolher o que eu vou fazer daqui para frente. Então, se eu não tinha condições lá atrás de escolher o que vivenciar, tudo bem, eu vou aceitar o que aconteceu, mas daqui para frente hoje eu tenho condições de aprender, de aplicar coisas novas. Então, é daqui para frente que a gente vai mudar alguma coisa. Mas para saber o que mudar, a gente precisa entender o que aconteceu, tá? Se está fazendo sentido para você essa aula? Se está fazendo sentido até aqui, já compartilha, já manda para outra pessoa, né? Para que essas pessoas também entendam sobre isso. Então, assim, como eu estava falando, algumas pessoas, elas vivenciaram experiências boas em relação ao dinheiro, quando crianças, né, na sua primeira infância e tudo mais. Outras pessoas tiveram experiências ruins, né? Coloca aqui para mim, né? Escreve aqui embaixo. Quais foram as suas experiências com dinheiro? Suas experiências foram boas ou ruins? O que você se lembra relacionado ao dinheiro? Qual foi a sua primeira experiência com dinheiro, né? Quando você ainda não sabia o que era dinheiro. Eu vou falar, para mim é mais fácil falar porque eu tenho uma filha de 5 anos, né? Fez 5 anos mês passado. Então, eu consigo visualizar isso hoje com muito mais clareza do que lá na minha infância. Claro que eu consigo identificar a minha história, depois eu vou falar um pouquinho para vocês. Mas, por exemplo, a minha filha, até pouco tempo, ela não sabia o que era dinheiro. E agora ela está aprendendo isso. Então, a minha responsabilidade é fazer com que ela aprenda da melhor maneira possível. Então, esses dias ela queria alguma coisa, acho que a gente estava falando de morar em casa, morar em apartamento. Aí ela falou assim: ai, mãe, as minhas amiguinhas da escola moram em apartamento, eu queria morar num apartamento e a gente mora numa casa aqui. Ela assim: mãe, compra um apartamento? Falei: tá, filha, mas não é bem assim comprar um apartamento, né? A gente precisa de dinheiro, a gente precisa priorizar isso, né? Então, nesse momento, a mamãe não tem dinheiro para comprar um apartamento, a mamãe tá gastando dinheiro com outras coisas.
Aí ela disse assim para mim: ah, mãe, mas se não tem dinheiro, compra com o cartão. Então, olha a percepção que ela já tem do dinheiro, né? Ela me vê utilizando o cartão às vezes, e daí ela pensa, quando não tem dinheiro, usa o cartão, né? Só que ela não faz noção do que é o cartão, de que para usar o cartão tem que ter o dinheiro também, mesmo que na forma digital. Então, essa percepção que ela está construindo é algo que vai refletir lá na frente. Então, é preciso parar e explicar o que é o cartão, por que às vezes se usa o cartão, em que momentos pode se usar o cartão, né? Que para eu comprar um apartamento, eu preciso priorizar aquilo, que eu vou despender uma alta quantia em dinheiro naquilo e tudo mais. Só que quantos de nós recebemos essa explicação quando crianças? Coloca aqui para mim se alguém recebeu esse tipo de explicação, né? Poucas pessoas receberam. Então, a gente foi criando esse aprendizado em relação ao dinheiro com base no que a gente via e sentia. E principalmente no que a gente sentia quando criança. Então, assim, eu vou falar aqui alguns exemplos de situações que podem acontecer que estão impactando a vida dessa criança lá, que pode ser que essa criança foi você, e construiu quem você é hoje em relação ao dinheiro. E muitas vezes a gente repele o dinheiro inconscientemente por conta dessas crenças que foram criadas lá atrás pelo que a gente viu, ouviu e sentiu em relação ao dinheiro. Então, eu vou falar aqui de algumas situações que podem acontecer, tá? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Algumas situações que podem acontecer e que vão construir quem você é hoje em relação ao dinheiro, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Uma primeira situação que pode acontecer e que hoje em dia a gente sabe que é bastante comum, né? De os pais se separarem, né? Os pais lá têm uma criança, duas, enfim, e se separam. O que acontece no momento do rompimento, da separação? Qual é o principal motivo de briga numa separação? Né? Vamos separar, vamos. Beleza, vamos começar a brigar agora. Qual é o principal motivo da briga? É dinheiro. Quem vai ficar com quem? Quanto que vai ser de pensão? Isso e aquilo. E aí começam os atritos. E aquela criança, ela tá ali no meio, vendo, ouvindo e sentindo tudo aquilo. Aí ela ouve o pai falar assim, porque a sua mãe é uma interesseira, ela só pensa em dinheiro. E aí os dois brigam. E ele vê, poxa, dinheiro não é legal. Aí ele ouve a mãe falar assim, não, porque seu pai tem muito dinheiro, mas ele não quer pagar pensão, né? Ele não tá nem aí pra você, não quer pagar, né? E a criança pensa, poxa, meu pai dá mais valor pro dinheiro do que pra mim. E aí, o que a criança começa a entender? O que a criança vai criando na cabeça dela? Ela vai criando essa história de que o dinheiro não é bom, porque o dinheiro, meus pais brigam por causa de dinheiro. E aí, qual é a tendência dessa criança? É repetir o padrão. Não, porque isso, porque aquilo, né? Então, é importante a gente entender que o que a gente vivenciou lá atrás vai se repetir depois, vai repetir esse padrão depois, né? Então, outra situação, vamos ver aqui. O pai, né, antigamente, principalmente, né, a gente tinha mais o dinheiro físico, né, do que o dinheiro digital. Hoje a gente tem muito dinheiro digital, né? Cartão, saldo na conta, faz Pix, faz transferência, a gente nem vê a cor do dinheiro, né? A gente só vê o dinheiro lá, um númerozinho na conta. Antigamente tinha mais o dinheiro físico, né? Então, antigamente, né, o pai chegava, né, com o bolo de dinheiro lá, recebia o pagamento. Aí a gente via lá aquele bolo de dinheiro, a gente pensava, opa, vai sobrar alguma coisinha para comprar um doce, comprar um brinquedo, né? Aí o pai chega em casa, coloca aquilo em cima da mesa e diz assim, sabe, essa merreca aqui não vai dar para passar o mês, porque eu peguei aquele vale lá e agora, não vai dar nem para pagar as contas do mês. E aí a mãe escuta e fala assim, mas também você é um irresponsável. Quem mandou pegar aquele vale lá? E papapá, e começa a briga. Começa a discussão dos dois. E a criança ali, 4 anos, escutando aquilo, ouvindo aquilo, briga de cá, briga de lá. Qual é o motivo? Dinheiro. O que a criança vai pensar? Você acha que ela vai pensar assim, meu pai e minha mãe não sabem lidar com dinheiro. Você acha que é isso que ela vai pensar? Não é, né? A criança não tem capacidade para fazer esse julgamento. O que ela vai pensar? Esse negócio de dinheiro aí não é nada bom.
esse negócio de dinheiro, não é legal. Por quê? Meu pai e minha mãe brigam por causa de dinheiro. Mais uma situação ruim que ela está sentindo em relação ao dinheiro. E aquilo vai se enraizando lá na cabecinha da criança, né? Então, o que ela vai fazer quando ela for adulta? Ela vai tentar se livrar do dinheiro a qualquer custo, mesmo que depois ela adquira o conhecimento, ela saiba que, né, dinheiro é fundamental na nossa vida, mas ela tá com aquilo lá enraizado e ela vai querer se livrar do dinheiro. Aí o que ela faz para se livrar do dinheiro? Ela recebe pagamento e ela já torra tudo, porque dinheiro não é bom ter muito dinheiro na mão porque dá briga. Inconscientemente, olha que louco que é isso, gente. Ou ela faz assim, ela vai lá, usa o cheque especial dela todo, quando o dinheiro cai na conta, já come todo o salário dela, ela não tem nem salário. Ou ela vai lá e usa o cartão no limite, porque se ela gastou tudo no cartão, ela não pode mais gastar dinheiro, ela não tem mais dinheiro para pagar, sabe? Então, assim, existem esses comportamentos para tentar se livrar do dinheiro por conta de crenças que estão enraizadas lá dentro da cabeça dessa criança que aprendeu errado sobre dinheiro. Tá certo? Então, assim, se você pensa, né, que o dinheiro é a raiz de todo mal, você não tem dinheiro. Você não vai ter dinheiro, né? Então, a primeira coisa é mudar essa percepção que você tem em relação ao dinheiro, tá? Vou dar um outro exemplo aqui. E esse exemplo, talvez, né, as mulheres que são mães aqui vão se identificar, tá? Principalmente, né, antigamente, né, isso antigamente ainda era ainda mais grave. Então, se você é filha de uma mãe que trabalhou durante a sua infância, talvez você tenha passado por isso, tá? Então, assim, é uma mãe que decidiu trabalhar fora, depois de ter filho, né, o que ela ouve? Tá? Talvez de uma sogra, talvez de uma mãe, talvez de uma avó, de um parente próximo. O que ela vai dizer? Você vai deixar o filho jogado para ir trabalhar fora? Que tipo de mãe você é? Já aconteceu? Eu não ouvi nessas palavras, mas eu ouvi parecido. Embora depois que a minha filha nasceu, eu fui trabalhar meio período só, dando aula, tá? Mas eu ouvi coisas do tipo. O que acontece nessa situação? Aquela mãe, ela vai trabalhar, mas ela vai carregando essa culpa e ela acaba transferindo essa culpa para a criança. E aí a criança, se sentindo culpada, ela também vai associar essa culpa com o dinheiro. Porque por que a minha mãe foi trabalhar? Ah, minha mãe foi trabalhar para ganhar dinheiro. O dinheiro tirou a minha mãe de mim. Eu queria estar com a minha mãe, eu queria estar perto da minha mãe. E aí quando a criança pergunta assim, mãe, por que você vai trabalhar? Ah, filha, eu vou trabalhar para ganhar dinheiro. Né? Então, assim, ó, o ideal, né, para quem é mãe, aqui já vai a dica, não responda que você vai trabalhar para ganhar dinheiro. Fala do propósito do teu trabalho, né? Se você é médica, não, a mamãe tem que trabalhar, porque tem muitas pessoas doentes que precisam da ajuda da mamãe, né? Eu sou professora, não, a mamãe vai trabalhar porque tem muitos alunos aqui que precisam aprender o que a mamãe tem para ensinar aqui. Então fala do propósito, não fala unicamente do dinheiro, porque senão ela vai dizer assim, vou dizer assim para minha filha, a mamãe vai trabalhar para poder comprar um presente para você. Sabe o que ela vai me dizer? Ai, mãe, eu não quero presente, eu quero que você fique aqui comigo. Ela vai me dizer isso, né? Então você precisa falar do propósito, associar o dinheiro com algo bom, tá? Para que a criança entenda isso, beleza? Bom, então assim, a pergunta que eu faço agora é, como seus pais se relacionavam com dinheiro? Como é que era a relação? Era de forma alegre? Era leve? Ou o dinheiro gerava briga? É esse tipo de pergunta que você precisa se fazer para conseguir identificar como foi a sua história. Depois que você identificou isso, você vai identificar o que disso que aconteceu você está repetindo. Então, são 2 etapas, tá? Então, como eu falava lá no início, o que aconteceu, a sua história, você não pode escolher. Mas você pode escolher o que você vai fazer agora, a partir disso que você sabe. Então, hoje você tem a opção de poder mudar. Quando você era criança, você não tinha opção de mudar, mas hoje você tem a opção de mudar. Naquela época, não tinha escolha. Hoje,
Você tem. Então eu quero te colocar um desafio aqui para você que ficou até o final dessa aula, tá? É um desafio em 3 passos, com o conteúdo que eu passei aqui nessa aula. Primeiro passo é: identifique como foi a sua história com dinheiro. Anota isso, pega um papel e uma caneta e anota, porque só na cabeça não funciona. Anota como foi a sua história com o dinheiro. Então o primeiro passo é reconhecer, é entender e aceitar essa história. O segundo passo é: você vai parar e olhar o que você está repetindo. O que você está fazendo que é um padrão de comportamento dos seus pais, né, das pessoas com as quais você conviveu quando criança e que você está repetindo. Então, aí você vai identificar o padrão de comportamento, seu padrão de comportamento. E o terceiro passo, você vai escolher o que você vai mudar. Porque talvez tenha algumas coisas que você repete, você vai escolher uma para mudar. E então você vai estar decidindo mudar. Você não vai mudar do dia para a noite, não é com essa aula aqui que você vai mudar, mas a decisão de mudar começa hoje, né? Então assim, não é as pessoas, muita gente quer mudar, né? Só que o que elas querem? Elas querem um passe de mágica. Eu vou assistir a live da Rúbia e daí minha vida vai mudar. Não é assim. Elas querem mudar, mas não é assim que funciona. Para tudo existe um processo, tá? Para nascer, você teve que esperar 9 meses. Existe todo o processo de gestação. Alguns foram apressadinhos e nasceram um pouco antes. Mas existe um processo de gestação até você nascer. Depois que você nasceu, você levou ali 1 ano, mais ou menos, para começar a andar. E você começou a andar antes de começar a falar. Esse é o processo, né? Então, toda a sua vida é feita de processos. Para tudo vai existir um processo. Tá? Agora, a decisão de mudança, ela acontece em um único momento. Então, se esse momento aqui é o momento que você decide mudar, você está iniciando o processo de mudança, tá? Então, por exemplo, assim, eu decidi que eu vou ficar rica. Aí eu vou dormir agora à noite e amanhã de manhã eu acordo rica? Não é assim que funciona. Mas eu posso decidir que eu vou ficar rica e a partir de hoje eu começo o processo para ficar rica. Sabendo que existe um preço a se pagar, sabendo que tem coisas que eu vou precisar fazer, entende? Então assim, quero saber de vocês agora, conseguiram perceber como a história com dinheiro, né, influencia a sua vida financeira hoje? Coloca aqui pra mim que eu quero saber. Conseguiram reconhecer isso, né? A minha história com dinheiro, né, teve algumas situações de escassez, né, onde eu vi muitas coisas não poderem ser compradas, né, onde eu vi brigas também por conta de dinheiro, mas depois que eu consegui identificar essa história, eu também vi que tinham coisas boas que aconteceram. Por exemplo, antes mesmo de eu começar a trabalhar fora, eu nem tinha idade para trabalhar fora, eu era uma menina ainda, uns 13, 14 anos, eu já fazia renda extra, né, a única renda que eu tinha, mas... eu fazia, sabe o que eu fazia? Aqueles bordadinhos de ponto cruz, não sei se já ouviram falar. Eu comecei a fazer aquilo por um hobby, porque eu aprendi, né, no colégio, enfim. E aí as minhas tias acharam bonito, começaram a encomendar, e ali eu já conseguia fazer um dinheirinho pra mim. E eu comecei a gostar muito daquilo. Pô, que legal, né? Eu consigo fazer um dinheiro com uma habilidade que eu tenho. Isso foi muito bom na minha história, porque isso me fez acreditar que em cada fase da minha vida eu sempre podia fazer mais, eu sempre podia construir mais, né? Eu sempre podia buscar algo a mais que aumentasse a minha renda. Isso me levou numa escala linear. Então, naquele momento, e eu tive sorte também, que depois do meu primeiro emprego, claro, teve uns empregozinhos assim, né? Fui fazer degustação lá no supermercado, isso e aquilo, mas depois que eu entrei no mundo corporativo, numa empresa, tive a sorte também de ter pessoas ao meu lado que sempre me orientaram no caminho certo, né? Então, o ambiente que eu estava favoreceu, né? Então, a menina que trabalhava lá comigo, né? Que era filha do dono, enfim, já me orientou: Rúbia, tu vai começar a trabalhar, já abre uma conta lá para te guardar uma parte do teu dinheiro e tudo mais. Eu tive essa educação desde muito cedo. Então, desde muito menina, eu já entendia que eu podia, daquilo que eu ganhava, guardar uma parte e investir.
que eu nunca ia ficar sem dinheiro, porque eu tinha condições de guardar dinheiro. Por menos que eu ganhasse, eu ganhava muito pouco, mas eu podia fazer isso. Então, olha a percepção de uma criança que cresce sabendo que pode investir, que pode fazer o dinheiro trabalhar a seu favor, para uma criança que cresce ouvindo que dinheiro é a raiz de todo mal, que quem é rico não presta, que quem é rico é porque roubou, né? Que quem tem dinheiro é ganancioso. Gente, quem é ganancioso com ou sem dinheiro, tá? Não é porque ele é rico que ele é ganancioso, não é porque ele é rico que ele é ruim, entende? Então, assim, ter uma crença fortalecedora desde a primeira infância faz toda a diferença, né? Sou capaz de investir. Então, vocês que já têm filhos, coloquem esse tipo de crença na cabeça das crianças, né? E se você não teve isso lá atrás, você pode agora mudar isso, tá? Então, assim, é a questão de mindset mesmo, da gente já ir moldando a nossa mentalidade para saber que a gente precisa investir, tá? Então, aproveito para lembrar aqui, gente, que a agenda de mentoria do mês de julho está aberta, né? Tem ainda poucas vagas. Se você quer participar, me manda um direct que eu vejo se dá para encaixar ainda, tá? Para que você possa aí começar a investir, eu te pego pela mão, te levo, te ajudo a montar a tua carteira, para que você não fique mais perdendo dinheiro na poupança, tá? Muito bem, vamos lá. É isso, gente. Gratidão, então, né, por estar aqui comigo, por participarem dessa aula, né? Beijos e a gente vai se falando. Tchau, tchau.